Olá, seja muito bem-vindo ao Plenárias. Aqui você acompanha o resumo das sessões do Supremo Tribunal Federal. Fique com a gente, o Plenárias já está no ar. Eu sou Guilherme Menezes e vou detalhar para você o julgamento que tratou das chamadas sobras eleitorais. Ao meu lado, minha parceira Karina Zucolotto. Olá, Karina. Olá, Guilherme. Bom estar com você mais uma vez. Bem, nesta semana foram aprovadas no Tribunal Superior Eleitoral as resoluções que regerão as eleições municipais de 2024. Na sessão de quarta-feira, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu para os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia explicarem para os outros ministros quais resoluções eles aprovaram. Vamos ouvir? Ficam proibidas as deepfakes, que ela já é mesmo ilícito. Ficam proibidas todas as simulações que levam a pessoa a ter esses estados mentais de acreditar no que não existe. Por exemplo, utilização de imagens, ou vídeos, ou montagens que descontextualizam gravemente, que desinformam no sentido de produzir mentiras que não há como um cidadão saber que é falso ou não. Enfatizamos, a partir de dois princípios constitucionais. Primeiro, a função social da propriedade. Eu lembrava ontem no voto, presidente, que desde 1919, pela Constituição de Weimar, nós temos uma norma fortíssima que mudou o direito no mundo. A propriedade obriga, ela cria obrigações. Portanto, não é dizer que porque eu sou proprietário eu posso veicular o que quiser, como quiser, do jeito que quiser. Não há nenhuma possibilidade de se cogitar de estas formas de atuação serem impedimentos ao desempenho livre dessas plataformas, dos provedores. O contrário, apenas queremos que eles atuem constitucionalmente, cumprindo a função social que é atribuída a todas as entidades empresariais de qualquer natureza. Na verdade, nós queremos que se diga ao eleitor, agora se exige, porque é norma, se diga ao eleitor, por rótulo, que esta é uma imagem montada, esta é uma trucagem, essa não é verdadeira. E, com isso, o eleitor sabe de antemão, ou o usuário deste serviço sabe de antemão que ele está lidando com algo que não é verdadeiro. A responsabilização solidária das redes sociais e dos provedores, se eles não retirarem conteúdos no período eleitoral, se eles não retirarem conteúdos antidemocráticos, conteúdos racistas, conteúdos fascistas, conteúdos que gerem ou instiguem um discurso de ódio, eles passam a ser responsáveis solidariamente, civil e criminalmente, para que nós possamos finalmente, por hora no campo eleitoral, acabar com essa terra sem lei que existe nas redes sociais. E o segundo ponto, esse voltado aos partidos políticos, aos candidatos e às candidatas, e por isso a importância, a ministra Carmen quis aprovar antes mesmo do prazo, que é 5 de março, para que nenhum futuro candidato, nenhuma futura candidata possa dizer que não sabe da norma. Aqueles candidatos que desrespeitarem essa normatização, que utilizarem a inteligência artificial negativamente para prejudicar os seus opositores, para deturpar o sentido das informações, buscando ganhar as eleições, a sanção será a cassação do registro e, se já tiverem sido eleitos, a cassação do mandato. Karina, essas normas vão orientar candidatos, partidos políticos e os eleitores, claro. E o tribunal tem o desafio de lidar com as novas tecnologias, como a inteligência artificial, não é isso? Vamos lá, a busca da verdade
absoluta para os eleitores. Essa é a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral, o combate à desinformação, às fake news, a essas notícias fraudulentas. O ministro Alexandre de Moraes, ele se manifestou porque hoje ele é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apesar de não ser ele quem vai comandar as eleições municipais. Será a ministra Carmen Lúcia que estará na presidência. Mas a ministra Carmen Lúcia, ela quem foi designada como relatora de 12 resoluções que serão aplicadas a essas eleições em todo o Brasil para prefeitos e vereadores. E havia, inclusive, Guilherme, uma certa pressão no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade que tratavam dessas sobras eleitorais, justamente para que o TSE pudesse adequar a sua resolução sobre essa distribuição de votos, inclusive, e já ser aplicado em 2024. Então, como nós tivemos nessa semana, inclusive, o resultado do julgamento dessas ADIs, essas resoluções aprovadas lá no TSE devem sofrer algum ajustezinho para se adequar a essa inconstitucionalidade que foi declarada por maioria no Supremo, para que elas sejam aplicadas efetivamente. Mas a grande preocupação é justamente a utilização agora dessa inteligência artificial que pode levar o eleitor a uma desinformação. Daí essa preocupação de se estabelecer nas propagandas eleitorais um rótulo nas propagandas dizendo que aquela informação ela é fabricada, enlatada, não é verdadeira. Houve a utilização de inteligência artificial e se isso não acontecer, há um perigo de se perder não só haver a cassação do registro da candidatura, como também a perda do mandato, caso o candidato venha a ser eleito. E logo depois desses esclarecimentos sobre as questões eleitorais, Karina, os ministros votaram a definição da tese do julgamento sobre demissão motivada de empregado público. Vamos ouvir. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Karina, os ministros já tinham concluído o julgamento sobre a demissão motivada, mas antes da gente falar sobre a tese, nós vamos relembrar esse julgamento. Os ministros analisaram se um empregado funcionário de empresa pública ou sociedade de economia mista podiam ser demitidos sem motivação. Eles decidiram que não, que é preciso motivar. Mas essa motivação não se confunde com justa causa, não é isso? Explique melhor, por favor. Vamos lá, a justa causa é a própria lei trabalhista. A gente fala da CLT, que todo mundo fala, eu sou seletista, então eu sou funcionário, eu sou empregado e sigo as regras da CLT. Ela traz em um dos seus artigos quais são hipóteses que podem levar o empregador, o patrão, a demitir o seu empregado em razão da justa causa. Então, por exemplo, Guilherme, você não aparece no trabalho há 30 dias. 30 dias é uma justa causa para rescindir aquele contrato de trabalho. É abandono de emprego. Abandono de emprego. A pessoa que se apresenta sempre embriagada para trabalhar é uma justa causa. Então, ali na CLT, existem uma série de situações e circunstâncias graves que podem levar o empregador a demitir as pessoas por justa causa. E nessa situação, aqui a gente fala dos empregados públicos. Empregados públicos são aquelas pessoas que abdicaram renunciaram parte da sua vida social para se dedicar ao estudo, passar num concurso público e prestar serviço a uma estatal. Empresas públicas são aquelas que são geridas com o dinheiro público e essas sociedades de economia mista, em parte, também têm esse dinheiro público. Então, elas são obrigadas, essas empresas, a contratar por meio do concurso público, porque elas estão sob a égide daqueles princípios constitucionais, inclusive da impessoalidade. Então, o empregado público, ele tem algum compromisso diferente do empregado de outra empresa privada. Porque, embora seja uma empresa, que ela seja uma empresa pública, o regime que ela
que se aplica a ela é o mesmo regime do sistema privado. Só que esses empregados públicos têm um compromisso, por exemplo, de adotar o princípio da impessoalidade. Não pode prejudicar uma outra pessoa por interesse pessoal, não pode. Então, há uma série de restrições que os ministros levaram em consideração. A forma como se contrata esse empregado público tem que ser levada em consideração também no momento da saída desse empregado público. Então, na primeira instância, esse funcionário do Banco do Brasil, que é uma empresa pública, queria que que houvesse uma motivação para a sua dispensa e, caso isso não acontecesse, que ele fosse reintegrado ao trabalho. A primeira instância entendeu que ele tinha razão, mas no Tribunal Regional do Trabalho e no TST, os ministros do TST, inclusive, decidiram que não, que havia a possibilidade de dispensa imotivada. E não foi essa a decisão do Supremo. E, Karina, essa tese que foi fixada é necessária porque o julgamento tem repercussão geral, não é isso? Também. Isso. Essa decisão acaba valendo para tantos outros casos que envolvem também essas demissões de empregados públicos, que a gente sabe, eles não têm estabilidade, mas agora, a partir de agora, já que houve uma mudança na jurisprudência da Justiça do Trabalho, essa decisão do Supremo passa a valer para que essas empresas públicas e sociedades de economia mista, quando forem demitir os seus empregados, fundamentem, dê o porquê. Essa é a motivação. Por que nós estamos se desligando? Ou porque houve uma diminuição do orçamento, ou porque aquele cargo ou aquela função vai deixar de existir. O ministro Luiz Roberto Barroso deu o exemplo do ascensorista de elevador. Antigamente existia, né? Aquela pessoa que manuseava os elevadores bastante antigos. Em prédios de São Paulo, a gente ainda vê esses elevadores antigos, mas sem ascensorista mais. Então, não há mais a necessidade daquele funcionário, ele vai ser desligado. É por isso que você está sendo demitido. Então, motivação não se confunde com justa causa, mas tem que dizer por quê. E não precisa, os ministros disseram, de processo administrativo disciplinar, inclusive propiciando a apresentação de contraditório, de defesa desse empregado. Não. Pode dizer que está demitido sem que haja contraditório e ampla defesa. E o grande julgamento da semana, Karina, foi as chamadas sobras eleitorais. O Supremo decidiu, e por maioria, que são inconstitucionais as regras vigentes das sobras, que são aquelas vagas restantes a serem preenchidas pelos partidos em eleições proporcionais. Mas a decisão não vai afetar a atual configuração da Câmara dos Deputados. A repórter Marta Ferreira traz os detalhes. As sobras são vagas residuais e envolve as eleições de deputados e vereadores em que a escolha se dá pelo sistema proporcional, em que o voto, primeiramente, vai para o partido. Assim, a definição de quem é eleito leva em conta, nesta ordem, o quociente eleitoral, o quociente partidário e as sobras. O quociente eleitoral é definido pela soma do número de votos válidos dividida pelo número de cadeiras em disputa na Câmara ou Assembleia. O quociente partidário é o resultado da divisão da soma dos votos válidos de cada partido político ou coligação pelo quociente eleitoral. Só que nem sempre o resultado desse cálculo é um número exato. O resultado pode ser também uma fração. Essas frações são as sobras. Em 2021, houve mudanças nas regras de distribuição dessas sobras. A lei eleitoral estabeleceu que só podem concorrer às vagas da última fase da distribuição das sobras os partidos e candidatos que apresentarem as maiores médias do quociente eleitoral. Os partidos Rede Sustentabilidade, PSB, Podemos e Progressistas discutem a definição desse cálculo da última fase de distribuição das sobras eleitorais. Os partidos pedem que todas as siglas participantes das eleições sejam incluídas na distribuição das vagas, independentemente do índice alcançado. As ações começaram a tramitar no plenário virtual. O relator era o ministro Ricardo Lewandowski. Antes de se aposentar, ele votou a favor de mudar a regra das sobras. No mesmo sentido, votou o ministro Alexandre de Moraes, mas entendendo que a alteração seja válida para as eleições de 2022. Os ministros André Mendonça e Edson Fachin divergiram. Para eles, é legítima a opção do Congresso
ao fixar as cláusulas para a distribuição das sobras, e a norma atual deve continuar como está. Na retomada da discussão, o ministro Gilmar Mendes destacou no voto que o legislador não previu como distribuir a sobra das sobras, criando assim uma lacuna normativa. Por essa razão, fragmentar na distribuição da sobra das sobras a cláusula de desempenho 80-20, privilegiando o desempenho partidário 80% e descartando o desempenho individual, por quê? Por que não o contrário? A meu ver, não há imperativo normativo algum que justifique a interpretação adotada, ao passo que as distorções causadas se mostram muito evidentes. Gilmar Mendes afirmou ainda que excluir partidos e candidatos da distribuição de cadeiras sem previsão legal viola o pluralismo político e a soberania popular. Assim, seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Na sequência da sessão, votaram os demais ministros. Por maioria, o plenário decidiu que as regras atuais de distribuição das sobras eleitorais não estão de acordo com a Constituição, atendendo assim ao pedido dos partidos políticos. Vencidos os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, que votaram para manter a regra. De modo que, prevalecendo, como evidentemente vai prevalecer a posição da maioria pela inconstitucionalidade, eu acho que nós estamos mudando a regra do jogo quando já se sabe quem vai ser beneficiado, que eu também considero problemático, porque quando se discute uma questão em abstrato, antes do processo eleitoral, você ainda pode dizer que não sabe se está beneficiando A ou B. Mas depois que os nomes já estão definidos, já se sabe quem perde e quem ganha, eu acho que essa é uma interferência no processo eleitoral. Assim, a maioria do STF invalidou as regras que estão em vigor. Os ministros definiram ainda que a decisão deve ser aplicada para eleições futuras. Com isso, a decisão não vai afetar a atual configuração da Câmara dos Deputados. Karina, com essa decisão, a composição atual da Câmara, como disse a Marta, não muda, não é isso? Não muda. Havia uma expectativa, caso os ministros entendessem que haveria uma necessidade de se aplicar às eleições de 2022, já que nós tivemos uma votação por maioria, pelo menos 7 deputados federais poderiam perder os mandatos em razão dessa inconstitucionalidade declarada pelo Supremo, nessa terceira fase, né, da distribuição das sobras. Quer dizer, vamos entender como é que funciona essa divisão. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, de forma bastante didática, ele explicou na semana passada, quando o julgamento começou, o que estava sendo discutido efetivamente e o que estava sendo alegado como inconstitucional. Então, são 3 fases para se chegar ao dono da cadeira no parlamento. No parlamento, entenda, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, na Câmara de Vereadores, já que essa decisão vai valer para as eleições agora de 2024, e é a partir daqui que vale, por conta dessa decisão do Supremo. Então, são essas decisões para o sistema proporcional. Deputados federais, estaduais e distritais, aqui no DF, e vereadores. Olha só, a primeira fase é quando nós temos a divisão geral. Isso não muda nada, a legislação permaneceu incólume. É preciso que se busque lá o quociente eleitoral, dentro de uma matemática que é feita na Justiça Eleitoral, quociente partidário, chega-se ao número de cadeiras que cada partido vai ocupar naquela casa legislativa, vamos falar assim. Só que essa divisão pode dar um número quebrado. E é justamente essa sobra da cadeira que está sendo discutido. Então, nós vamos para a segunda fase. Na segunda fase, nós temos a distribuição dessa cadeira quebrada, que não deu o número inteiro. Para qual partido vai essa cadeira? E nessa fase das sobras eleitorais, nós temos 2 etapas. A primeira etapa, a lei, em 2021, criou a regra do 80-20. Só vai para a distribuição das sobras os partidos políticos que alcançarem, no mínimo, 80% do quociente eleitoral, aquele número que foi calculado lá na primeira fase. E só vai poder ocupar a vaga naquela casa legislativa
o candidato que tiver alcançado pelo menos 20% dos votos. 20% do quociente partidário. Vamos aí? Ainda assim, sobraram vagas. Ainda tem cadeira para ser dividida. Aí vai para a terceira fase, que é a segunda etapa das sobras, que é a chamada sobra das sobras. É aqui que está a inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui, a legislação trazia a seguinte situação. Bom, se ainda tem cadeira para ser distribuída, vamos fazer o seguinte. Os partidos que alcançaram o mínimo de 80% do quociente eleitoral concorrem a essa vaga. E a gente afasta a necessidade dos candidatos terem aquela votação mínima de 20%. E aí permite o que nessa sobra das sobras? Que o candidato que tenha poucos votos, mas que está num partido forte, porque ele alcançou o quociente eleitoral, os 80% do quociente eleitoral, ele vai ser eleito. E aquele candidato que teve 70 mil votos, mas faz parte de um partido pequeno, que chegou a 75% do quociente eleitoral, não participa daquela sobra das sobras. E isso os ministros entenderam que era uma regra que iria beneficiar apenas os grandes partidos, não possibilitando que todos os partidos participassem, portanto, da distribuição nessa última fase, declarada inconstitucional, portanto, e essa regra vale a partir das eleições de 2024. E aí, voltando à sua pergunta, Guilherme, não muda nada na Câmara dos Deputados, porque a decisão do Supremo não retroage. Se fosse retroativa, esses candidatos perderiam os seus mandatos. Bem, Karina, no próximo bloco a gente vai falar sobre a retomada do julgamento da chamada pauta verde. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Plenárias. E o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de ações que tratam de planos de combate ao desmatamento e queimadas na Amazônia e no Pantanal. A repórter Marta Ferreira explica pra gente. São 5 processos julgados em conjunto sobre a temática ambiental. No primeiro, 7 partidos políticos pedem que o Supremo determine que a União execute de modo efetivo o PPCDAM, Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. No segundo, o Partido Rede Sustentabilidade questionou a omissão do ex-presidente Jair Bolsonaro e do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em coibir o desmatamento na Amazônia. Nas outras 3 ações, os partidos pedem que a União elabore um plano de prevenção e combate às queimadas no Pantanal e na Amazônia. Eles apontam negligências e omissões do governo federal nos últimos anos em detrimento do dever constitucional de defesa, proteção e fiscalização do meio ambiente. As 2 primeiras ações são de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Em 2022, quando o julgamento foi iniciado, a ministra havia votado no sentido de reconhecer que o governo federal foi omisso em coibir o desmatamento. Ela determinou ainda que a União e os órgãos federais apresentassem um plano detalhado para fiscalização e controle da floresta amazônica. Na retomada do julgamento, a ministra Carmen Lúcia reformulou alguns pontos do voto, porque houve mudanças no cenário da época em que as ações foram ajuizadas. Carmen Lúcia manteve o reconhecimento do desmonte da política ambiental, mas entendeu que está ocorrendo um processo de retomada da constitucionalização e, assim, fez alguns ajustes. Portanto, o reajuste, presidente, é basicamente para reconhecer a reconstitucionalização, uma vez que era constitucional, nós reconhecemos o estado de coisa inconstitucional, ou eu propunha isso, e há realmente uma retomada de todas as providências. Entretanto, não me parece que elas tenham sido suficientes para vencer um momento de transição para o que eu espero seja mesmo a reconstitucionalização plena da questão ambiental naquilo que diga respeito ao Estado brasileiro, ou seja, basicamente, aos órgãos e entidades vinculadas à questão ambiental do Poder Executivo. O ministro André Mendonça, que havia pedido vista, acompanhou o voto de Carmen Lúcia.
voto no sentido de determinar que o governo federal assuma um compromisso significativo, meaningful engagement, referente ao desmatamento ilegal da floresta amazônica, em conjunto com os demais poderes e entes federados, respeitada a interpretação mínima de deveres e dos mecanismos de acompanhamento constante do dispositivo do voto como um todo. Acompanhar a eminente relatora nas determinações referentes ao PPCDAN, consignando a necessidade de adaptação dos marcos temporais das metas constantes nos itens A1 a A4, a serem feitas na fase pós-decisional da deliberação colegiada deste Supremo Tribunal Federal. Também determinar, no que tange ao PPCDAN e é atinente ao fortalecimento, a necessidade de fortalecimento institucional do IBAMA, do ICMBio e da FUNAI, bem como em relação à necessidade de publicização, inclusive em sítio eletrônico, das medidas adotadas pelo Poder Executivo da União em cumprimento aos ditames judiciais propostos neste julgamento. Relator das outras 3 ações em julgamento, o ministro André Mendonça começou o voto destacando a falta de dados sobre áreas regularizadas nas regiões em questão. Como é que se fiscaliza se não tem acesso aos dados? Ou quando sequer tem os dados? E lembrando, muitos dos licenciamentos ocorrem nos estados, principalmente nessa região. Não há uma interoperabilidade, não há uma acessibilidade. E os ilícitos, por vezes, recaem em uma apuração por parte do IBAMA, por parte da Polícia Federal, mas eles não têm acesso aos dados adequados para fazer valer o poder de polícia que lhes foi confiado pelo Estado. Por fim, André Mendonça determinou que o governo federal apresente, em 90 dias, planos de controle e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia. Também acolheu os pedidos para que os estados e municípios tornem transparentes seus dados em 15 dias e que o Observatório do Meio Ambiente e do Judiciário, vinculado ao CNJ, monitore processos com grande impacto sobre o desmatamento em conjunto com o STF. Além disso, determinou que a União regulamente o uso do Fundo Social. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado no dia 13 de março para o voto dos demais ministros. Karina, o julgamento é muito importante, mas não será retomado nessa próxima sessão, né? Por quê? Exatamente. Uma ação. São ações importantes, preocupantes, tema complexo e não será retomado na próxima semana, justamente porque a ministra Carmen ela vai fazer um ajuste sobre o voto vista do ministro André Mendonça para analisar o que já foi coincidente ou não, o que ela pode ajustar, apesar dela já ter feito um ajuste no seu voto na sessão dessa semana, não é, Guilherme? Porque a gente até comentava durante a sessão plenária que as ações foram propostas questionando possíveis omissões do governo federal da presidência da República anterior. E que, com o novo governo que assumiu em 2023, essa política ambiental sofreu alterações e foram, inclusive, trazidas informações aos autos dizendo qual era o plano de ação que estava sendo executado. Mas isso, para a ministra Carmen, ainda foi pouco. É preciso que se mostre efetivamente com dados, com prazos e datas, como é que vai ser a recuperação ambiental e de que maneira vai haver essa preservação do meio ambiente equilibrado para que não haja todas aquelas omissões inconstitucionais alegadas nas ações. Então, para a ministra Carmen Lúcia, que entendeu num primeiro voto, no primeiro momento que ela votou, que havia sim uma inconstitucionalidade por omissão, caracterizando aquilo que se chama hoje de estado de coisas inconstitucional, uma falta de legislação, uma falta de ação do Poder Executivo Federal, ela disse que ainda existe uma inconstitucionalidade ainda
em andamento, mas que caminha para a constitucionalização. Então, esse tema volta já com esse equacionamento dos votos já lançados nessas duas ações da relatoria da ministra Carmen Lúcia e com essas 3 ações do ministro André Mendonça. Obrigado, Karina. Eu que agradeço. Bem, a edição de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos. E eu lembro, quem acompanha o Plenárias pelo canal da TV e da Rádio Justiça, pode também acompanhar pelo YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Continue conosco aqui na TV Justiça. Até a próxima. Tchau.